Fala galera, Diário de um Trader Aprendiz, mais um vídeo aqui para vocês. Aqui Renato Gonçalves. Hoje dia 17/8, agora são 11h10, mas é 11h08. E eu quero agradecer já de antemão você que se inscreveu, já favoritou, já deixou seu like, já deixou seu comentário, já deixou sua dúvida, sua sugestão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A proposta é um vídeo por dia, segunda a sexta, mostrando aqui a minha evolução, o meu dia a dia como trader aprendiz, meus testes, meus erros, os meus acertos e a gente poder trocar um pouco de experiência aí, tá joia? Inclusive, sobre essa questão de trocar experiência, no final do vídeo eu vou contar uma novidade aí pra vocês, que aí acompanha o vídeo aí, no final eu conto como é que a gente pode trocar um pouquinho mais de experiência aí entre nós, beleza? Pode ficar tranquilo, não tem nada a ver com pagamento, com compra, com venda. Esse negócio aqui é sério. Aqui eu não tô, inicialmente aqui eu não tenho intenção nenhuma de vender nada para vocês, de cobrar nada de vocês, até porque eu não tenho know-how, não tenho experiência suficiente para poder fazer alguma coisa dessas com vocês. Lógico que eu não estou condenando quem vende. Se você tem um conhecimento e você meio que pagou, seja ele comprando um curso, ou seja ele aprendendo na raça, você tem todo o direito de cobrar ele, ensinar aquilo. Mas não é a minha intenção aqui. Então no final eu falo um pouquinho mais aí sobre troca de experiência, como é que a gente pode trocar um pouquinho mais de experiência. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu analiso e seleciono jogos para operar, tá joia? De antemão aqui eu já digo, tudo vai depender do que você quer num jogo, qual a sua estratégia de jogo, qual o seu método de trabalho. O meu método de trabalho, no momento, ele se baseia em apenas, no máximo, três aí, tipos de operação. E desses três tipos de operação, eu tenho mais ou menos aí um molde de qual é o jogo ideal ou propenso a eu usar qualquer uma dessas três opções, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço quando eu levanto ou um dia antes, eu venho aqui na Betfair, né? Vou até entrar aqui na página inicial. Vamos na página inicial deles. Entra aqui na Betfair, venho aqui em futebol, aqui do lado esquerdo, venho em hoje, se for estiver planejando para hoje, ou amanhã, se estiver planejando para amanhã. E aqui eu começo a analisar tanto os jogos que estão rolando, estão ao vivo, como os jogos que vão começar ainda. Então a primeira coisa que eu faço é ficar passando o mouse aqui em cima dos jogos, tanto abertos como que vão começar, e olha aqui quanto de dinheiro tem correspondido. Aqui que ele mostra o equivalente ao mercado de probabilidades, né? Então, por exemplo, esse jogo aqui tem 5.500 dólares correspondidos no mercado de probabilidades. Aí o que eu vou falar aqui talvez vai pela contramão do que muitos gurus aí do mercado, muitos caras que tem mais nome, os caras que vendem cursos, essas coisas, eles ensinam. A maioria dos caras ensina você a escolher jogos com pelo menos com no mínimo, eu já vi muito falar nisso, né? Com no mínimo 100 mil correspondido, né? Antes do início do jogo. Eu, como eu não vou investir muito dinheiro, eu busco, eu tendo assim uma média aí de pelo menos 5 mil, ou beirando 5 mil dólares correspondidos no mercado de probabilidades, eu já analiso a possibilidade de entrar nesse jogo. Já é um jogo que eu posso tentar ver se dá para operar, tá joia? O que que ajuda você a escolher um jogo que tenha mais dinheiro? O que ajuda é que as odds elas têm uma resposta maior, né? Você não está num jogo que do nada pode sair todo mundo e você ficar lá e perder tudo, né? Então é interessante isso, quando você selecionar um jogo, escolher um jogo que tenha dinheiro, né? Que tenha um dinheiro interessante. E aí, no meu caso, eu seleciono aí
no mínimo, o mínimo de dinheiro no mercado que eu escolho aqui é de US$ 4.000 no mercado de probabilidades. E ainda assim eu analiso outra coisa depois, né? Então, primeira coisa, eu analiso se tem dinheiro, tem o mínimo de dinheiro que eu preciso, né? Que me dá segurança. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu selecionasse esse jogo aqui, eu vou abrir a tela do jogo aqui e eu vou olhar os outros mercados como é que tá, ó. Por exemplo, o mercado de resultado correto, ele não tem nada, tá vendo? Tá zero aqui, ó, correspondido. Então, tudo que eu pudesse fazer de proteção ou sei lá, alguma estratégia que eu montasse que fosse depender do resultado correto, não ia dar para fazer nesse jogo. Se eu fosse mexer com o mercado de gols, olha só como é que tá aqui no mercado de gols. Mais de 2,5, R$ 32.000, US$ 32.000 correspondidos. No 3,5, 54.000 correspondidos, 54.000 correspondidos. Então, tudo vai depender do qual é a minha estratégia, né? E se dá para eu aplicar nesse jogo. Então, vamos voltar lá na tela inicial. Então, eu estou selecionando aqui, eu estou vendo os jogos com dinheiro, né? Estou selecionando eles primeiramente pelo dinheiro no mercado de probabilidades. Por exemplo, esse aqui tem 100.000 correspondidos, então tá um mercado bem, tá um jogo bem legal, né? Outra coisa que eu avalio é se ele tem esse Vzinho aqui, ó, tá vendo? Se ele não tem esse Vzinho aqui, eu corro, porque o jogo que me fez perder metade da minha banca foi um jogo que não tinha esse Vzinho aqui, né? E se você não assistiu o vídeo ou não sabe o que quer dizer esse Vzinho aqui, ele quer dizer que você pode ou não fazer entradas e saídas, né, durante a partida. Então, os jogos que não tem esse Vzinho aqui, ó, vamos pegar esse daqui, por exemplo. Esse jogo aqui, você só consegue entrar nele pré-live e eu acho que às vezes dá pra você entrar também no intervalo, né? E, e você tem que esperar o resultado do jogo quando ele acabar. Então, você não sabe se você não consegue fazer operações onde você pode tomar uma decisão durante o jogo. E você não pode fazer cash out durante o jogo. Então eu corro desses jogos porque eu não sou punter, né? Eu sou trader. Se você tem o costume aí, tem alguma estratégia que é pré-live até o final, aí você pode testar, mas não é o meu caso. Então, escolhi o dinheiro, pelo dinheiro, vi se tinha um Vzinho aqui, vamos abrir o jogo, né? Nesse caso aqui o jogo já está rolando, mas eu só estou mostrando aqui como é que eu selecionaria, né? Eu não vou falar se é pré-live, se é durante o jogo. Eu faço entradas nos dois, tanto pré-live quanto durante o jogo, mais durante o jogo. Mas, enfim. Aí tem o dinheiro mínimo que eu preciso. Eu vejo se nos outros mercados também tem um dinheiro legal, né? E tem. Aí eu vou começar a analisar os times, né? Então eu vou pegar o nome de um dos times aqui, eu venho aqui no site resultados.com, vou deixar o link aí na descrição. Tá vendo aqui? Eu dou um Ctrl F aqui para ele pesquisar e eu clico aqui em cima do jogo que tá rolando, tá vendo? É o mesmo jogo que tá lá na Betfair. Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim e aqui eu posso ver algumas informações legais aqui. Onde eu vou geralmente? Eu venho aqui nesse H2H, certo? Aqui eu posso ver os últimos jogos dos dois times, né? Por exemplo, aqui eu consigo ver quantas vitórias ele teve nos 10 últimos jogos aqui. Foi 3 vitórias o time da casa. E o time visitante ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, né? Sobre empate, eu consigo ver empate aqui, né? Tem os empates, o Ezinho aqui significa empate.
quais são os empates geralmente que acontecem, né? Se eu estiver buscando um time que empata bastante ou um time que não empata, então eu consigo avaliar isso. E aqui embaixo eu vejo os confrontos diretos entre eles. E aqui eu só avalio os jogos do mesmo ano e às vezes nem isso, viu? Por exemplo, eles já se enfrentaram esse ano, foi no mês 4. O jogo terminou em 2-4, certo? O jogo de hoje aqui ele já tá meio que contra, né? O time favorito aqui no caso, né, se fosse avaliar isso daqui, o time favorito seria o time da casa, né? Mas no caso do jogo que tá rolando hoje tá ao contrário. Então, isso daqui é só para você ter uma métrica se talvez a defesa ou o ataque dos times é bom ou ruim, né? Você avalia isso pela quantidade de gols. Aqui, se você está buscando um jogo que não termina em 0-0, você vai avaliar isso também. Você consegue avaliar aqui um pouquinho a quantidade de gols, mas você pode ver isso em outro lugar. Então eu analiso isso daqui, quantidade de empates, quantidade de vitórias, quantidade de derrotas. Então, a partir daqui eu já consigo meio que ter uma noção da estratégia que eu vou usar. Se eu vou usar uma estratégia de gols, uma estratégia de back ou algum time, uma estratégia de contra o empate, uma estratégia de contra a zebra, entendeu? Aqui ainda eu posso ver os últimos jogos do time da casa. Eu posso ver aqui que em casa ele perdeu os 7 últimos jogos. E o time visitante ele ganhou dos 10 últimos jogos, ele ganhou 7. Então, dá pra ver uma diferença legal aqui. E por aqui eu já consigo ver que a zebra do jogo é o time da casa, né? Tanto é que está se cumprindo aqui. Eu não estou avaliando tanto o jogo. Aqui na classificação eu consigo ver como eles estão classificados. Eu não gosto de pegar jogos que eles estão muito próximos na classificação, né? Para não ter perigo de virar um clássico, coisa assim. Aqui na classificação, eu geralmente venho aqui no acima abaixo, clico aqui no 0.5, né? Para ver como é que eles estão de gols, né? Bom, dá para ver aqui que nenhum dos dois é dos que mais marcam gols e nem que tomam tanto gol, né? Esse primeiro número, se eu não estou enganado, é os gols feitos e o segundo número é os gols sofridos, se eu não estou enganado, tá certo? Aqui tem uma médiazinha legal. Então aqui eu já tenho uma base de qual estratégia que eu vou usar. Por exemplo, nesse jogo aqui eu poderia usar uma estratégia relacionada contra o empate, mas, aliás, deixa eu ver aqui. Nesse jogo aqui eu poderia fazer uma estratégia relacionada a um back, ao favorito, né? Ao favorito, que no caso, dentro da minha análise, já era o time visitante. Poderia fazer uma estratégia contra a zebra, certo? Poderia fazer uma estratégia de gols relacionado à quantidade de gols aqui que eu vi, né? Dá pra ver que tinha tendência de ter um número legalzinho de gols. E por aí vai. Poderia planejar Dutch, alguma coisa assim. Além disso daqui, às vezes também eu faço uma verificação aqui no site Academia das Apostas Brasil.com. Por que eu faço aqui? Aqui eu faço a mesma coisa, eu faço uma pesquisa aqui, encontro o jogo que está rolando. Aqui eu geralmente analiso, ele tem basicamente as mesmas métricas lá do resultados.com, né? Tem a classificação aqui.
Aqui geralmente eu analiso para ver isso daqui no final, ó. Quais os momentos que eles geralmente marcam gols, né? E dá pra ver que os dois eles marcam bastante gol, eles marcaram mais gols no final do jogo, dos jogos, né? Então isso daqui também eu uso para definir o momento certo de sair, caso o meu prognóstico esteja em risco, né? Então, o que eu faria aqui? Por exemplo, já que eu tenho um jogo aqui interessante que daria para aplicar alguma das minhas técnicas, aí eu ia começar a testar aqui o que dá para fazer. Por exemplo, nesse jogo aqui, na verdade, já está em andamento, não tem tanto, não tá tão legal para ver o que eu posso fazer, mas vamos fazer uns testes aqui. Por exemplo, eu poderia, eu começo a testar, como eu faço muitas operações com proteção, começaria testando uns Dutchings para ver quanto de lucro daria, né? Um Dutch legal aqui, por exemplo, seria menos 3,5 e mais 4,5. Vamos ver. 2,25 é a odd do under. 2,25 e o over aqui 4,5 é 16,5. 16,5. Que teria um 15% de lucro. Aí eu já ia começar a testar algumas possibilidades aqui, usando o resultado correto, usando o mercado de probabilidades mesmo, né? Eu ia começar a testar, como eu faço muita proteção, eu ia começar a testar alguns Dutchings, mas eu ia começar a testar as possibilidades que eu posso colocar aqui e ver qual que tem maior chance de acontecer e qual que daria um lucro mais interessante, né? E daí eu ia fazer uma anotação. Deixa eu pegar aqui. Geralmente eu pego aqui o nome dos times. Começar a fazer uma anotação. Aqui eu colocaria a minha estratégia, certo? Colocaria as minhas brechas, né, os meus perigos. Como eu faço proteção, então eu colocaria aqui todos os perigos que eu teria, né? E caso a minha estratégia ela seja colocada em risco por algum acontecimento dentro do jogo, né? Qual seria o momento de eu sair no jogo? Qual seria o meu limite para esperar sair no jogo? Né? Então eu colocaria aqui o meu limite ou limites, né? Quem já viu alguma operação minha aqui sabe que eu faço mais ou menos isso mesmo. Então, colocaria minha estratégia, eu descrevo a minha estratégia por quê? A minha estratégia eu conheço ela, mas eu descrevo ela apenas para fixar aquilo, né? Os perigos, eu avalio os perigos para poder não ser pego de surpresa durante a partida, durante a operação. E os meus limites é muito importante anotar. Se você puder até anotar isso a caneta, talvez isso até te gere um gatilho mental aí mais forte para você poder seguir isso daqui à risca, tá? Então os limites são mega importantes para mim porque se o jogo não está correndo da forma que eu imaginei que ia acontecer, chegou num dos meus limites aqui, ó, vamos sair do jogo. Vamos sair da operação. Então, se eu deixo, por exemplo, eu tenho só minha estratégia definida, não vi quais são os perigos, eu posso ser pego de surpresa durante o jogo. Se eu faço a estratégia, avalio os meus perigos, mas não defino meus limites, eu posso ser pego pela autoconfiança, e posso ser traído pela autoconfiança, pela ansiedade, todas essas emoções aí que são normais aí para quem é iniciante assim como eu, né? Então eu posso ser pego pela ganância. Você pode também colocar
eu não coloquei aqui, mas eu geralmente não ponho. Lucro mínimo ou uma meta, sei lá, uma meta desse jogo. Eu quero tirar, sei lá, quero tirar $5 no meta mínimo. Mínimo. Quero tirar $5 desse jogo, né? Eu vejo que o jogo tá andando legal. Vejo que o jogo tá andando legal. Eu tô em perigo, mas eu não tô com um perigo tão iminente. Eu tô dentro dos meus limites e eu cheguei a $5, que é a minha meta mínima. Dá para fechar a minha operação, certo? Tudo isso daqui pode parecer um pouquinho óbvio, mas você colocando isso daqui, definindo isso daqui previamente, antes de você fazer a operação, cara, isso vai te gerar um gatilho na sua cabeça. O gatilho que eu digo é algo que vai ser acionado a partir do momento que acontecer algum evento do que você anotou, entendeu? Então você vai ter essa segurança, você vai ter essa frieza na hora de você fazer a operação. Porque se você deixa tudo isso daqui aberto, só deixa só a estratégia, você corre grande risco de você ser pego aí por algum tipo de emoção como autoconfiança, ansiedade e por aí vai. Tudo isso que pode te fazer aí, te carregar aí pro fundo do poço. Tá joia? Galera, eu acho que esse vídeo ficou gigante, mas é o que eu queria passar aí um pouquinho de como eu seleciono os jogos e como eu avalio, né? Foi bem por cima, assim, é claro que cada estratégia eu avalio de uma forma. No decorrer do canal aí eu vou falar sobre as estratégias, eu vou falar como eu avalio também. Mas aqui deu para ter um pouquinho de noção aí do que eu faço. Sobre o que eu tinha comentado, né, que eu ia falar no final do vídeo, o pessoal aqui do canal deu a sugestão da gente criar um grupo um grupo no Facebook pra gente trocar ideia, trocar experiência, trocar tips, trocar dicas, enfim, a gente se conhecer, trocar experiências lá. Eu achei interessante, apesar de já ter um monte de grupo aí na internet, teve alguns grupos aí que me baniram, me excluíram do grupo. Eu não sei que medo que os caras têm de eu postar vídeo lá da forma que eu faço, mas enfim, teve uns caras que me excluíram, então eu achei interessante ter um ambiente só nosso aí, que eu possa controlar, que eu possa controlar da minha forma, né? Pra gente poder trocar ideia, trocar experiências aí. Então, se você quer participar do grupo aí, tá o link aí na descrição do vídeo. É só clicar, pedir para participar. Eu vou dar uma olhadinha lá no seu perfil para ver se você não é um fake, né? E já te autorizo a entrar dentro do grupo, tá joia? Lá dentro vai ser liberado trocar ideias, trocar dicas. Eu não tô interessado em vender nada, só não vou querer spam, venda de produtos, venda de curso lá dentro, não quero isso. Tá joia? Acho que é um ambiente para a gente estudar, não para vender. E lá eu pretendo, né, talvez, lançar algum tipo não quero lançar tips porque eu acho eu acho que é cedo para eu poder fazer um negócio desse e poderia ser meio irresponsável, né, da minha parte lançar lá alguma tip lá para vocês e vocês aplicarem e talvez perder dinheiro por conta de um prognóstico ruim meu, né, já que eu sou inexperiente ainda. Mas talvez a gente possa eu comente alguma operação que eu vou entrar e fica ao critério de vocês se vocês querem ir vir comigo ou não. Tá joia? Então é isso aí. Pede para participar do grupo. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal para você receber os vídeos todos os dias. Deixe o seu comentário, sua dúvida. Se alguma coisa não ficou clara durante essa explicação aqui, durante esse vídeo, deixe a sua dúvida, sua sugestão de vídeo, sugestão de assunto, tá joia? Tudo isso daí ajuda pra caramba. Eu agradeço demais todo o apoio aí, toda a, a galera que tá me apoiando, que tá deixando aí mensagem de incentivo aí para continuar com o canal, que tá gostando. Eu agradeço demais aí a todos vocês, tá joia? Então fica aqui um forte abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais!